Olá pessoal, eu sou o João Diniz, arquiteto. Estou aqui para conversar com vocês e eu acredito que a arquitetura é algo muito amplo e que pode incluir diversas áreas do conhecimento, como a arquitetura propriamente dita, a literatura, a música, a poesia, as artes plásticas, a fotografia, o vídeo. Eu acredito que a arquitetura, quanto mais expandida, melhor. Então, para isso, a gente precisa de encontrar pessoas boas e dialogar com gente que acrescenta. Olá, sou a Gabriela, eu faço parte do coletivo Viela e eu sou arquiteta e urbanista e pós-graduanda em produção social de espaço e meio ambiente. Eu tenho um foco de pesquisa que é em memória, que é usando a memória como um instrumento de planejamento urbano. E eu vim falar um pouco disso aqui, vim trazer um pouco da minha trajetória, e principalmente da trajetória do Grupo Viela, que ele teve a sua última atuação na virada cultural, com alguns mobiliários, que são justamente para falar sobre a ocupação do espaço, do espaço de afeto, principalmente, de lazer, né, que é para dar esse novo uso à cidade, que não só de transporte ou nem só de trabalho, que a cidade é bem mais que isso, principalmente o centro, assim. Oi pessoal, meu nome é Helena Porto, eu tenho 26 anos, sou estudante de arquitetura e atriz de teatro. Recebi o convite para vir aqui falar um pouco sobre arquitetura no BH Invisível e estou super feliz com o convite, inclusive, para poder contribuir, inclusive, com a própria arquitetura de interiores, porque venho de um rolê muito segreguista, principalmente binário falando. Eu, como uma mulher trans, tenho uma imensa responsabilidade de abrir realmente a cabeça desses estudantes de arquitetura, desses profissionais de arquitetura, sobre essa desconstrução de gênero que esbarra, assim, dentro da arquitetura. Porque quando você elege determinados ambientes ou determinadas cores e objetos, símbolos, para designar construções de gênero que vão ser utilizadas e contempladas naquele espaço, você está sendo, sim, uma pessoa completamente transfóbica. Alô, alô, Belo Horizonte! Estamos começando a 4ª temporada de BH Invisível, esse programa que faz uma homenagem eterna a essa cidade pulsante e efervescente, a melhor cidade da América Latina, disparado. Já estou falando isso aqui, já quero comparar com o mundo. Daqui a pouco a gente vai para o universo Marvel também. A gente vai receber aqui uma trinca de super-heróis dessa cidade, mas antes de apresentar quem está aqui no estúdio avançado da Band News FM, eu quero dizer para você onde nós estamos nessa 4ª temporada. Quem nos recebe é o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui na Praça da Liberdade, que abriu as portas para a gente explorar cada cômodo dessa construção incrível. Não à toa, o primeiro programa dessa 4ª temporada é BH da Arquitetura. E eu recebo aqui no estúdio Helena Porto, 26 anos, graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade FUMEC. Além da formação, ela ainda atua como atriz pela Breve Companhia e pela Palavra Viva. O João Diniz, que é arquiteto, atua em seu escritório e também é professor universitário. Olha, eu já começando a derrapar. Seu portfólio de projetos inclui obras construídas, publicadas e premiadas em Belo Horizonte e em outros locais do Brasil e exterior. E também, do meu lado esquerdo, a Gabriela Stephanie. Ela é arquiteta, urbanista, com interesses multidisciplinares, pós-graduada em espaço... Gabi, você vai ter que me ajudar, por favor. Isso aqui é incrível, adorei a sua cadeira de pós-graduação. Fala para o ouvinte. Eu sou pós-graduanda em planejamento de produção social do espaço e meio ambiente urbano. Produção social do espaço e meio ambiente urbano. Maravilhoso, Gabi, maravilhoso. Você vai contar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ela também representa aqui na roda o Grupo Viela, um grupo formado por arquitetos e arquitetas que buscam refletir criticamente sobre as relações humanas, atrelando cultura e produção do espaço. Está correto? A primeira pergunta para vocês três, eu começo com o João, é se eu te apresentei de forma adequada, se faltou alguma coisa, tá ok, está tudo bem no currículo, tá tranquilo? Tá tranquilo. E quando eu comecei a conversar com a turma sobre teu nome, João, é de outros carnavais que eu conheço. Talvez você seja, com certeza você é o mais experiente da mesa. O que você acha que mudou da sua Belo Horizonte quando você se formou
para Belo Horizonte de hoje? Eu acho que vale a pena fazer um resgate aí, né? Você falando da nossa Belo Horizonte da arquitetura, né? É uma cidade que tem um vínculo muito forte com essa questão da arquitetura, da arte. Eu vejo que Belo Horizonte começa essa história antes dela existir, com a cidade de Ouro Preto. Digamos que Ouro Preto é a cidade mãe de Belo Horizonte, né? Que era a antiga capital do estado, que apareceu de uma maneira incrível, né? O ciclo do ouro, aquela confusão toda, o barroco, né? Manifestação de vários tipos de artes aí chega um momento que o estado precisa de uma nova capital. Belo Horizonte é uma cidade planejada, né? Que para os arquitetos e para a época, final do século XIX, é uma operação incrível, né? Muito dinâmica, né? Para a época. E aí ela vem rolando no começo do século XX e tal. E nos anos 50, 40, né? Surge o modernismo, a explosão do modernismo brasileiro na Pampulha. E a Pampulha é nossa, né? Eles falam que é ali que nasceu a arquitetura moderna brasileira, que é das principais manifestações da nossa civilização brasileira, se é que ela existe, né? E nessa época foi uma época que depois veio bossa nova, veio futebol, veio várias coisas que a gente tem orgulho de ser brasileiro por isso, né? E depois desse movimento modernismo aí, já era a época que eu estava estudando e tal, veio uma espécie de contestação a todo esse status quo aí do modernismo e tal. E eu me formei nessa geração, né, assim, contestadora, né, dos anos 80, 90. E de lá para cá, acho que essa polêmica aumenta. Estamos numa época de contradições, né? Tem coisas boas, coisas ruins, e a cidade vai acontecendo assim. E eu acho que dá para pensar aí o seu otimismo em relação à cidade. Eu acho muito válido, porque a gente tem que perder o complexo de inferioridade, achar que nós somos menores, né? E pelo contrário, e assumir o que é nosso e o que a gente puder fazer por ela, né? Incrível. Vou passar a palavra para a Helena e queria te perguntar se eu te apresentei de forma correta também, querida. Está faltando alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Não, pelo contrário, apresentou de forma corretíssima. E acrescento, inclusive, para além da arquitetura, né, fazendo esse link com o teatro, essa questão da própria ocupação dos espaços, né? Como a Gabi tem colocado no trabalho dela, como que isso se linka e como que isso é bem importante mesmo. E hoje também eu, além do teatro e dentro da arquitetura, trabalho no projeto de extensão que ele reutiliza materiais, ideias para a produção de roupas, mobiliários também, que é uma área que eu quero seguir também, né? Excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu começo a jogar uma provocação em vocês três. Eu vou voltar com essa pergunta para vocês dois antes de apresentar a Gabi aqui. Quando a gente pensou nessa quarta temporada, Helena, a gente teve uma conversa na Central com centenas de ouvintes do programa que nos deram várias sugestões. Essas sugestões se desaguaram na terceira temporada e agora na quarta também tem algumas pinceladas dos ouvintes. E a gente pensou nesse macro tema de BH das artes, porque é muito presente na Belo Horizonte as diversas expressões artísticas, né? A arquitetura é arte para você? 100%. Ela, para mim, é uma das artes mais funcionais que tem, né? Dentre todas as grandes belas artes, porque arte é vida, a arquitetura é vida, o espaço é vida. Então, ela é nada mais do que a relação do homem com o espaço, entendeu? Então, a partir do momento que você consegue estabelecer isso de uma forma agradável, que contemple todos os tipos de corpos também, você já está garantindo a arte e a vida ali, entendeu? Incrível. Gabi, e você? Te apresentei, eu derrapei aqui na sua pós-graduação em curso, sensacional. Faltou alguma coisa no seu currículo, Gabi, ou tá tudo ok? Não, tá tudo ok, assim. E reforçando o que a Helena falou, o Grupo Viela, que é o que eu atuo, ele tem ele quer pontuar muito essa questão da qualidade do espaço, né? Que é essa de parar para apreciar a cidade em si. E a gente usou na virada muito uma questão, a nossa atuação chamou lugares de afeto,
que eu acho muito bonito esse nome, assim, que é justamente isso, de usar o espaço da cidade, né, como um espaço de lazer, um espaço de brincadeira, um espaço de estar junto com as outras pessoas, não só de passagem ou só de trabalho, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas vê a cidade, principalmente quem mora na periferia, assim. Então a gente quer reforçar muito esse tipo de uso da cidade. Incrível. Nesse ponto também, vou te fazer a mesma pergunta, mas eu já até suspeito a resposta. A arquitetura é arte, né, Gabi? Sim. E, de novo, reforçando o que a Helena falou, é uma arte funcional, que é feita para as pessoas. Então, ela não é só para ser uma arte bonita, ela é feita para englobar todas as pessoas. E ela é feita para as pessoas, ela tem que ser útil, assim, ela tem que ser funcional. Sim. Né, João, tem uma passagem interessante. Eu fui a Brasília outro dia dar uma aula e um rapaz me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, vocês são culpados da minha cidade existir. Eu olhei para ele e falei assim, mas gente, por quê, né? Porque o Oscar Niemeyer é cria sua, mineiro. Aí eu falei assim, conta mais. Ele falou assim, esse cara não pensou Brasília para o usuário. O design de usuário dele é horroroso. É uma cidade para o Google Earth, para a gente ver do espaço, as fotos e tal. Mas eu que moro aqui, eu não consigo andar. Eu não consigo atravessar de um lugar para o outro, de um ministério para o outro. Eu tenho que pegar um helicóptero, não sei o quê. Você concorda com essa visão que uma cidade, ela hoje, a função da arquitetura pensando numa cidade é fazer com que o usuário, sabe aquele negócio de design de usuário, use mesmo? Ou o arquiteto tem essa história também de chocar, de apresentar novas coisas, que eu acho que foi o caso de Brasília, né? Brasília foi pensada e desenhada dentro dos parâmetros da arquitetura moderna, da famosa Carta de Atenas, né, que divide a cidade funcionalmente em trabalho, indústria, lazer e moradia, né? E isso, e no caso de Brasília, uma coisa que foi muito conectada pelo automóvel, né? No memorial do Lúcio Costa ele fala uma cidade rodoviária, ele repete várias vezes essa palavra, né? E a mocidade do século XXI é outra cidade, né? Assim, é uma cidade da mistura, da densidade, da multiplicidade, né? da integração. Então, aquele modelo tem sofrido adaptações, né? Tem ciclovias incríveis, tem lá o metrô, né? E você vê que as cidades satélites também não reflete esse padrão, né? Eu acho que uma cidade que seja criada no século XXI talvez tivesse os parâmetros diferentes. Já essa coisa mais misturada, mais múltipla. Agora, não podemos negar que Brasília virou um símbolo da nossa cultura, o Oscar Niemeyer, com todo respeito e tal, mas é a história oficial, né? da arquitetura brasileira e dessa coisa material e simbólica e monumental, né? Eu acho que existem várias outras arquiteturas invisíveis, né? Como fala da BH invisível, ela fala aqui do afeto, né? E tal. A arquitetura está em tudo, né? E a arquitetura como arte, que você falou antes aí, é bacana porque é uma arte de performance onde quem faz a performance é o usuário, não é o artista, né? Tem que ter a movimentação de quem está fruindo aquilo, mesmo não sendo o arquiteto, né? O arquiteto como se fosse prepara uma situação que ela vai acontecer ou não, né? E quanto mais você deixar ela em aberto para que as pessoas improvisem ali, eu acho que mais válida ela vai ser, né? Sem dúvida. Belo Horizonte, Helena, Belo Horizonte, pegando o que o João falou, que eu achei genial, Belo Horizonte é 50 anos, 70 anos mais antiga que Brasília, né? E Brasília saiu... e talvez, eu posso estar falando besteira, aliás, se eu estiver falando besteira, vocês três, por favor, me corrijam na hora, tá? Pra gente já falar, ó, pode parar que isso aí é a maior bobagem que você falou na sua vida. Mas assim, Brasília, na década de 50, foi pensada de uma forma que talvez não funcione mais para quem vive hoje, 2019. Você acha que tem como a gente fazer um ajuste em BH? BH ainda é uma cidade que a gente consegue ajustar para o século XXI? Ah, com certeza, né? Assim também como Brasília, todas as cidades, elas são reajustáveis. Entra o R, né, no reajustar, reutilizar, no ressignificar os espaços. A demanda de Belo Horizonte, quando ela foi criada, era a demanda da época. Brasília, a mesma coisa. Uma cidade que for criada hoje também vai ter um outro tipo de demanda, que é resumindo o que o João colocou. Mas justamente pegando até um gancho na sua fala, quanto mais espaços abertos tivermos, mais fáceis serão de se apropriar, inclusive para
atender essas demandas desse atual tempo que estamos, né? Então, não acho que existe uma cidade obsoleta. Ela é um organismo vivo. Perfeito. Ela vai se renovando o tempo inteiro. Então, à medida que o tempo for passando, as demandas, algumas vão se acentuando, outras vão ficando perdidas, vão caindo em desuso por algum tipo de demanda em si. Então, assim, a cidade ela não fica engessada, entendeu? Principalmente uma cidade planejada. Perfeito. Gabi, uma pergunta também, eu estou provocando hoje, hein? Hoje eu estou me sentindo aqui o Abujanra. Você se sente Belo Horizontina? Você gosta dessa cidade? Ela te acolhe? Eu gosto da cidade, me sinto Belo Horizontina. Ela me acolhe, mas, por exemplo, eu moro em Venda Nova. Eu sempre morei em Venda Nova. E eu confesso que quando eu era mais nova, era mais difícil de me sentir Belo Horizontina. Assim, eu tinha também aquela fala que minha mãe faz, que é quando ela vem para o centro, ela fala que eu estou indo para a cidade. Sim. Porque ela acha que Venda Nova não é a cidade, por exemplo. Venda Nova é como se fosse um outro lugar. E aí, então, demorou um pouco, assim, foi um processo. Eu só comecei a me sentir Belo Horizontina mesmo quando eu vim trabalhar em BH. E aí, como tinha horário de pico e eu não queria pegar o ônibus no horário de pico quando eu tinha 16 anos, eu ficava mais tempo no centro para poder aproveitar, para poder esperar o horário, eu ficava andando no centro. E aí que eu fui conhecer a cidade mesmo, o centro, e que eu fui realmente falar, não, isso também é meu, comecei a conhecer a cidade, e eu acho que foi a partir daí, mas não foi sempre. Sim, está super claro. Não é a primeira pessoa que a gente recebe no BH Invisível de Venda Nova e a gente está encantado com a região. Dentro da nossa cidade, uma das regionais mais intensas e a gente conhece pouco da nossa cidade, né? João, isso é um problema de arquitetura ou é um problema de cultura, na verdade? A gente não conseguir se conectar com todo micro pedacinho da cidade que faz a cidade ser o que ela é, né? Você acha que isso foi um problema de planejamento ou não? É crescimento desordenado? Eu estou viajando aqui. É um problema de, talvez, mobilidade, né? E de integração, porque, no fundo, a cidade é muito centrada em si mesmo, né? Quer dizer, inclusive o centro da cidade, que é o grande potencial, né? O centro, às vezes, muita gente fala que está morto e tal. Eu acho que o grande potencial da cidade é o centro. É o centro ali, a Praça 7, aquilo ali, porque é aquilo ali que vai irradiar toda essa força, né? Agora, a gente poder frequentar, descobrir lugares, tem gente que nunca foi em vários bairros aí e tal, quer dizer, essa rede aí, né? E eu acho que isso cabe muito nessas ações invisíveis aí, nessa coisa de gerar ações. O Carnaval de Belo Horizonte, né, que foi a nossa grande conquista cultural, eu acho, dos últimos tempos, né? Colocava isso, né? O direito à cidade, né? De você ir em lugares que você nunca foi, eles mesmos promoviam. Então, acho que grupos assim mais conscientes assim é um trabalho de arquitetura, de urbanismo, levar as pessoas onde elas nunca foram, né? Sim, sim. Muito bom, pessoal. Já vi que vai ser um programa histórico mais uma vez, essa abertura de temporada. A gente está começando a nossa 4ª temporada. Deixa eu explicar um pouquinho para você, ouvinte de BH Invisível. A gente sempre divide as nossas temporadas em 9 programas. Ora as bolas, por quê? Porque temos 9 regionais na nossa cidade. Então, é uma forma da gente insistir que essa cidade pertence a 9 regionais e ela não pertence só a uma delas. Nessa 4ª temporada, o nosso macro tema, BH das Artes, o primeiro programa, BH da Arquitetura, recebendo aqui no estúdio 3 super-heróis desse tema. A gente volta já já com o segundo bloco e a história invisível de hoje. Belo Horizonte, estamos de volta com o primeiro programa da nova temporada de BH Invisível, BH das Artes. Hoje a gente fala da BH da Arquitetura. Claro que a gente ia começar com esse tema, porque afinal de contas estamos gravando no Centro Cultural Banco do Brasil, que está localizado numa das construções mais incríveis da nossa cidade. Nossos convidados, nossos super-heróis da mesa hoje, a Gabriela Stefani, o João Diniz e a Helena Porto aqui na minha frente. Agora é aquela hora que eu falei com vocês ali em off, que a gente vai ler a história invisível de hoje, que é um texto garimpado pela nossa equipe de pauta e redigido pelo Fred Garzon, um dos nossos pauteiros profissionais aqui. Vamos ver o que vocês acham desse texto. Belo Horizonte foi construída no final do século XIX, em um período particularmente conturbado de grandes mudanças, como a abolição da escravatura e a proclamação da República. Os intelectuais de então, muito influenciados pelo iluminismo francês, tinham a ambição de construir um novo país, rompendo com o passado monárquico e colonial,
e a capital das Minas Gerais precisava ser um exemplo dessa era que se anunciava. Para a comissão construtora, o traçado da cidade deveria ser a mais perfeita expressão do domínio do homem sobre a natureza. Assim, o planejamento da capital incluía uma malha geométrica rigorosa e um absoluto desprezo pelas particularidades do terreno, como relevo, hidrografia, fauna e flora. Ao mesmo tempo, um grupo de arquitetos, incluindo José de Magalhães e Luiz Signorelli, definia o desenho dos edifícios que comporiam a nova paisagem do local. A escolha inicial foi pelo estilo neoclássico, que mesmo já em baixa na Europa, representava os valores pátrios de então: solidez, democracia e uma retomada às raízes gregas e romanas. Grande parte dos edifícios públicos originais da cidade são desse estilo, como o Palácio da Liberdade e as antigas secretarias de Estado e a estação ferroviária. Ainda nas primeiras décadas da capital, o estilo Art Deco também ganhou grande destaque, especialmente pelas mãos do arquiteto italiano Raffaello Berti. Nascido na província de Pisa, ele chegou à cidade em 1929 e nunca mais partiu. Foi responsável por mais de 500 edifícios e participou da fundação da Escola de Arquitetura da UFMG. Entre suas obras de maior destaque estão a Prefeitura de BH, o Minas Tênis Clube e a Santa Casa de Misericórdia. Mas foi nos anos 40, sob a influência de Juscelino Kubitschek, que BH ganhou sua maior assinatura arquitetônica. O então prefeito resolveu transformar a recém-construída Lagoa da Pampulha em uma atração internacional e convidou um jovem arquiteto para desenhar seus principais edifícios. O tal arquiteto era Oscar Niemeyer e suas obras no conjunto arquitetônico da Pampulha são hoje patrimônio cultural da humanidade. Nas décadas seguintes, a cidade viu surgir uma nova geração de grandes arquitetos, nomes como Rafael Hardy, Silvio Vasconcelos, Eulo Maia e Silvio Podestá deixaram suas marcas para a posteridade. E quais serão os caminhos da arquitetura de Belo Horizonte nos próximos anos? Será que conseguiremos viver em mais harmonia com o espaço que ocupamos? Professor João, falei alguma besteira aqui, li alguma besteira ou está tudo por aí? Está tudo certo. Eu vou acrescentar aleatoriamente duas coisas que eu penso sobre isso aí. Primeiro, no plano de Belo Horizonte, né, que é esse plano racional, geométrico, positivista, existe uma contradição, a meu ver, que ele posa sobre uma geografia completamente montanhosa e orgânica, né? Então eu tenho uma tese que isso é a imagem do nosso caráter. É um pouco de razão e de sensualidade misturado. Seria talvez uma proposta, assim, uma pergunta, né? E isso é o caráter da nossa cidade? Essa mistura de sensualidade e razão, né? Então isso aí é uma pergunta para os ouvintes, né? Vamos fazer essa pergunta para a Helena e para a Gabi, que é um caráter da nossa cidade. Não, e outra questão é o lance do Niemeyer, ok, a Pampulha e tal, mas existe uma geração de modernistas mineiros que às vezes ficam esquecidos pelo brilho do Niemeyer, legítimo, né? Sim. Muito importante, e desses modernistas aí, muitas coisas já foram demolidas ou estão sendo demolidas. Então, assim, às vezes uma luz excessiva. Um exemplo de um modernista que te inspirou. Olha, mineiro. Você falou aí do Álvaro Hardy, o Rafael Hardy, né, que é o pai do Álvaro Hardy, que é uma família de 4 gerações de arquitetos. O pai do Rafael Hardy, tem o Rafael Hardy que veio, é um belga que veio para Belo Horizonte na fundação da cidade. Ele era arquiteto e músico, e marceneiro, mexia com madeira e tal. Depois o filho dele foi o Rafael Hardy Filho, que ele projetou aqui um grande edifício, que eu acho que é agora vai ser a a Fuma, né? Uhum. Aqui na Praça da Liberdade, o edifício modernista é incrível. Tem a escala dos prédios neoclássicos e uma torre que ele conversa com duas épocas, sim, ali, sim, né? Eu acho perfeito aquilo. O filho dele, o Veveco, Álvaro Hardy, Veveco, incrível, Museu Abílio Barreto e outros, e os filhos do Veveco, as filhas do Veveco, que é a Mariana e a Joana, e a esposa do Veveco, a Marisa. Quer dizer, imagina, uma cidade tão jovem, uma família de 4 gerações. Né? Um beijo para essa família. Estamos mandando um beijo aqui desde o Centro Cultural Banco do Brasil, que essa construção faz parte desse carnaval que a gente falou aqui agora. Deixa eu retomar a pergunta para você. BH é sensual e qual que foi o irracional? Sensualidade e razão. E razão. É sensualidade e razão, Helena? Olha,
Depende, assim, né? Eu acho que a BH é uma cidade cheia de nuances, né? E esse processo que se deu realmente do início da cidade, essa tabulação, né? Principalmente no centro, nesse centro completamente montanhoso, cheio de curvas, assim, com certeza isso reflete realmente no comportamento social e cultural do mineiro, assim, entendeu? Então, é uma boa pergunta a se pensar mesmo. Essa a gente precisa tomar uma cervejinha, essa daí precisa, num copo Lagoinha. Porque são infinitas respostas, né? Infinitos caminhos a se pensar, mas já tem um eixo aí. Legal. Eu queria dizer, inclusive, que hoje, esse fim de semana, esse sábado e esse domingo é o último fim de semana do Cura, que está rolando em Belo Horizonte desde o dia 5 de setembro. O Cura dominou, né, invadiu a Lagoinha, uma ocupação pública maravilhosa, fez o mirante ali na rua Diamantina, e para quem está em BH hoje, corre para lá, que com certeza todas as obras estão no estágio final e a situação está maravilhosa. Um beijo para Juliana Flores, para Jana, para Priscila Mone e todos os artistas que estão mudando o astral dessa cidade. Gabi, conta um pouquinho da história do Viela, conta um pouquinho da atuação, assim, para quem não conhece, a pessoa que está ouvindo agora no rádio a sua voz, como que você consegue caracterizar o tipo qual que é a materialização do produto de vocês? O Viela, ele surge com um grupo de recém-formados, né? E aí a gente busca tratar a atuação de cada um, assim, cada um tem um foco. Por exemplo, o meu foco ele é voltado na memória e no patrimônio, mas aí é usada essa memória como um instrumento de planejamento urbano mesmo. Já tem o Matheus, que ele é focado em assessoria técnica, ele pesquisa sobre isso, na verdade. A Ju e o Jordan, eles já são mais focados em projeto mesmo. O Túlio Freitas, ele é focado no trabalho ambulante, ele tem uma pesquisa nisso e ele atua também com movimentos sociais. E o Túlio Colombo, ele é da parte mais da comunicação também, e aí numa comunicação também mais, talvez, que abrange mais não só um público mais elitista. E é isso, assim, a gente busca abarcar isso tudo no objetivo de tentar buscar uma atuação menos elitizada, assim, né? E a gente tem atuado muito com cultura. Assim, a gente tem achado oportunidade de atuação muito nos editais de cultura que estão acontecendo em BH. Então, a gente teve uma atuação na virada que teve agora. Legal. Né? Então, e a gente vai tentar agora, a gente está participando agora tentando participar do edital da Zona Cultural da Praça da Estação, que a gente vai tentar fazer também uma atuação também, que é de espaços para se parar, para apreciar a cidade, tentando ir contra isso que eu falei da cidade ser só de passagem ou de trabalho também. Muito legal, incrível. Qual que é o Instagram? Vamos já começar a falar um pouquinho de como a gente se conecta com vocês. Sim, o Grupo Viela, ele tem um Instagram que é Viela Grupo, né? Viela, V-I-E-L-A, Isso, Viela Grupo. Viela Grupo. Facebook, página no Facebook também existe? Não, a gente ainda não tem. Tá tudo no Instagram. Vocês fazem bem demais. Facebook tá uma confusão, aquele negócio ali, não sei como é que vai ser não. Tá muito bom. @Viela Grupo. Grupo Viela. Grupo Viela, Isso. desculpa. @Grupo Viela. João, a Gabi levantou um caso aqui que eu queria te cutucar de novo para vir uma iluminação do teu lado aí. Quando a gente fala de Belo Horizonte, de ocupação de rua, etc., a gente tem claramente na cidade as barreiras sociais, né? Tem claramente ali o que é supostamente permitido ou não. Me desculpe a licença poética aqui. Como que a gente quebra isso? E como que a gente poderia apontar num futuro próximo essa interconexão mais acolhedora da cidade, que é uma característica do povo mineiro, do Belo Horizontino, né? De trazer para casa, servir o cafezinho. Por que a gente faz isso na nossa casa e não consegue fazer isso na rua? Eu acho que isso talvez seja o reflexo de duas forças que são muito fortes numa cidade, que é o poder público e a iniciativa privada, né? E esses... Geralmente, por exemplo, na época do Juscelino, aí era uma época de um poder público que englobava cultura, englobava vanguardismo, transgressões, assim, né, incentivo às vanguardas, né? Hoje em dia já não é tanto assim. E a iniciativa privada também
por outro lado, é muito a questão do imediatismo mercantilista, a maioria, né? Não todos, assim. Então a cidade é mais ou menos vítima, a cidade atual, dessas duas vertentes, né? Eu acho que quem está conquistando isso que a Gabi falou são justamente esses grupos, esses coletivos, esse pessoal que às vezes tem até acesso a iniciativas, às leis de incentivo e tal. Existe um espaço a ser ocupado, né? Mas eu acho que isso é muito mais assim do ponto de vista até da ação humana e social do que da construção mesmo. Agora, a construção talvez seja um passo além, né, de você garantir o uso dos espaços públicos, garantir uma mobilidade inteligente, de baixo impacto energético e inclusiva, né? E eu acho que é o resgate dos lugares mesmo, simbólicos, né? O centro. Por que o centro morre? É porque os investimentos são feitos não é periferia, é o contrário, né? A gente fala periferia, a gente sempre associa isso com pobreza, né? Mas os condomínios, essas coisas em volta, quer dizer, a cidade elitizada foge do centro, né? Uhum. E aí o centro fica pobre, fica esquecido e tal. Então acho que o resgate seria essa volta ao centro, né? Com certeza, concordo. Resgate é resgatar mesmo, não é só passar um vernizinho ali não, né? Acho incrível. Helena, eu quero te perguntar uma coisa, levando a conversa já para um espaço parecido, mas um outro tipo de provocação. Quando a gente fala de Belo Horizonte para a geração de vocês, a gente está falando de uma Belo Horizonte muito diferente, por exemplo, da década de 80, que foi quando eu me divertia na rua de Belo Horizonte, né? Hoje, o João já citou do Carnaval, que resgatou essa cidade de uma forma incrível, né? De uma forma cultural, vários coletivos pela rua, cena musical em várias histórias. Hoje, certamente, a gente tem o maior artista do Brasil, que é o Djonga, né? Eu acho que quebrou aí vários tipos de barreiras, né? Hip hop, artista negro, o mais famoso do Brasil, estourando em todo lugar que vai e enche. Você acha que Belo Horizonte está preparada para quebrar o conservadorismo que ainda existe nessa cidade? Você acha que ela está preparada? Porque a sua experiência é arte, arquitetura, você está navegando nesse espaço aí, né? Você acha que a gente está no momento certo de agora vai ou delirei aqui, estou muito emocionado? Não, pelo contrário, eu acho que você está muito certo. Eu venho de uma geração, acredito que Gabi também, em que a consciência política ela está muito, muito, muito mesmo aflorada. Talvez pelo nosso contexto, né? Porque nas gerações anteriores as pessoas não discutiam tanto assim numa mesa de bar alguma questão social, alguma questão até mesmo do próprio governo, como nós discutimos hoje. E esses coletivos, esses movimentos artísticos, e como o Carnaval, todos esses movimentos culturais que estão na raiz do mineiro, está no nosso sangue, que pulsa, ele dá realmente um impulso mesmo para essa nova perspectiva dessa nova geração que está chegando para usufruir esses espaços da cidade. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive eu posso falar com propriedade mesmo. Eu sou uma pessoa que transita por esses espaços da cidade. Vou em eventos em Venda Nova, em alguma coisa que acontece ali no Barreiro, no Baixo Centro. Eu estou em lugares onde as pessoas denominaram como lugares esquecidos ou degradados. E hoje eu não vejo mais essa morte do centro como estava tendo antes, porque essa geração chegou em todas as manifestações artísticas com o intuito de ocupar esses lugares mesmo, de revivê-los, né? E a gente está saindo desse processo de que o centro hoje ele não está mais às margens da cidade. E olha que loucura, o centro da cidade, onde determinadas horas do dia ele pulsa, outras horas ele se torna a própria periferia da cidade, porque ele esvazia. Os polos são outros, os eixos são outros, os lugares ocupados são outros, assim. Então é muito importante essa existência de coletivos para esses espaços fluidos, o teatro de ocupação política também, como o da Breve Companhia,
que ele instiga essa geração nossa mesmo, fomenta muito mais e dá essa dinâmica toda sobre o que é uma cidade. Esses movimentos eles integram, na verdade, a nossa geração, a sua geração, o seu ser à cidade. Ele te mantém vivo como cidade, entendeu? Absolutamente, concordo, subscrevo. Já te elegi antecipadamente, antes do terceiro bloco, já é prefeita de Belo Horizonte. Já está eleita. Senhoras e senhores, a gente precisa dar um intervalo, porque senão o Ramon me mata aqui hoje, o João Vitor está lançando disco, nem sei onde o menino tá tocando com a Dom Pepo, deixou a gente aqui hoje a ver navios. Já já a gente conversa com ele sobre isso, mas primeiro uma pausa para a gente respirar e a gente volta no terceiro bloco com aquela pergunta, a pergunta emocionada de BH Invisível, que é: qual a plataforma que está no coração dos 3 prefeitos que estão aqui na minha frente nesse momento? Já já a gente volta. Estamos de volta com o último bloco de BH Invisível de hoje, o primeiro programa da 4ª temporada. A gente vai falar sobre BH das artes. BH tem muita arte sim, e a gente já provou aqui que nesse primeiro programa arquitetura é arte, e agora está na hora da gente eleger os 3 novos prefeitos dessa cidade. Eu tenho aqui na minha frente as 2 primeiras prefeitas de Belo Horizonte e um prefeito recém-eleito. Eu vou começar com a Gabi, que está aqui do meu lado esquerdo, não sabe muito bem o que vai falar, mas eu tenho certeza que vai abrir o coração agora. Gabriela, coloque seu coração agora nas ondas da rádio e fale para a população de Belo Horizonte o que você quer dessa cidade, o que você acha que essa cidade vai funcionar, vai ficar cada vez mais legal para os próximos 4 anos. Bom, vindo do coração, eu acho que eu mexeria no transporte público, porque é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho que envolve muito, não só o transporte, mas o direito à cidade, que é o que a gente está falando, e principalmente sobre a cultura, né? Se a gente fala sobre acesso à cultura, então a gente fala do uso da cidade para além de só passar, que nem eu falei. E para isso as pessoas precisam chegar nela, para isso as pessoas precisam chegar onde as coisas acontecem, até para ter uma vida política, por exemplo, que isso não acontece, e eu acho que um dos empecilhos é justamente transporte. Então, eu mudaria a nossa política de transporte, principalmente para uma política mais clara, porque hoje ela não é clara, a gente não sabe como as taxas de inflação são feitas pela empresa de transporte. Não seria uma empresa, porque eu espero que não vise lucro, né, o transporte, sendo que ele é para as pessoas usarem. E é isso, assim, eu acredito que até para fazer o centro ser mais movimentado, que é o que a gente estava falando, para não ter essa morte, então as pessoas elas precisam conseguir se locomover sem gastar muito, ou sem pensar em como que elas vão, por exemplo, o Matheus, que também é do Viela, ele mora em Sabará, então assim, para ele 11 horas já está esgotando, ele não pode frequentar a cidade depois disso, porque não tem como ele voltar para casa, não sei, 5 horas da manhã. E eu acredito que isso é a realidade de todo mundo, assim. Está eleita, pessoal. Quem está aqui está escutando. Elegemos, ok. Elegemos a Gabriela. Prefeito João Diniz, agora é a sua vez. Coloque seu coração nessa mesa como professor, como cidadão, como arquiteto. Derrame amor aí. 4 anos de governo. Reforço o plano dela de transporte, dizendo que esse transporte tem que ser multimodal, né? Desde a bicicleta, da patinete, do ônibus, do carro de aplicativo, do carro compartilhado, da calçada, né? Onde a pessoa possa ir a pé para os lugares, fazer uma ciclovia Centro Pampulha, Centro Contagem, Centro Betim, essa coisa toda, né? Além disso, ações que reforcem a presença da natureza na cidade, né? Começando pelo verde, né? E depois pelo consumo de energia, que diminua o calor da cidade, essa coisa, né? Ações que reduzam a pobreza, né? Oportunidades de trabalho, né? Divisões mais justas de agendas profissionais, né? Incentivo aos jovens profissionais de todas as áreas, né? Assim, maneiras facilitar a maneira deles entrarem no mercado, grande incentivo ao uso de espaço público através de eventos, uma coisa que já existe, eu acho que isso pode ser reforçado. E uma cidade que ela pode, você falou aí das artes, né? A cidade que ela pode assumir o seu papel como cidade das artes mesmo, né? O que aconteceu em Montreal, no Canadá, eles se assumiram como a cidade dos festivais de música, etc. Fizeram toda uma estrutura
no centro da cidade em função disso. Belo Horizonte talvez não pudesse ser isso, né? E uma cidade que contasse a sua história, né? Essa história modernista, né? A cidade super modernista, quer dizer, a cultura brasileira é uma cultura modernista, né? Dos anos 40 para cá, como a gente já falou. Então, que ela contasse essa história para si e para os visitantes, né? Elegemos ou não, pessoal? Tem que eleger, pelo amor de Deus. Está eleito também. Prefeita Helena Porto, agora é sua vez. Agora eu quero emoção, Helena, por favor. Nossa, quero lágrimas, eu quero que o ouvinte fale assim, eu quero ir lá conhecer a Helena agora. Então, acrescentando, né, porque são duas propostas assim que só tem a acrescentar mesmo. Mas como cidadão mesmo, eu vejo como que a cultura, o acesso, principalmente a cultura, sem nenhum tipo de segregação, sem nenhum tipo de barreira, seja da cor, principalmente eu como uma mulher transexual falando que na arquitetura tem pouquíssimas ou quase nenhuma. Como que esse acesso através de eventos, de ocupações de espaços na cidade, ele transforma realmente um modo de pensar e um modo de olhar. E Belo Horizonte, como o João colocou, é uma cidade que tem muita história, principalmente modernista. Você passa pela Avenida João Pinheiro, você encontra edificações modernistas maravilhosas. Aquilo ali, assim, é um circuito modernista, entendeu? Então, você criando, assim, esses centros culturais também, esses coletivos, fomentando até um pouco da minha fala do bloco passado, essa ocupação, essa transição, você deixa a cidade mais viva, você deixa a cidade menos segreguista, você deixa a cidade realmente para o povo. E, poxa, temos muita história para contar. Minas Gerais é o celeiro de cultura, Belo Horizonte mais ainda. Então, todos os tipos de manifestações artísticas que aqui tem, recuperar a essência mesmo da cidade, voltar o sangue mesmo do mineiro para a arte, principalmente do Belo Horizontino, entendeu? Então, assim, isso se reflete em todas as camadas sociais, em todos os tipos de movimento e em resgatar a nossa identidade, como Belo Horizontino principalmente. Então, convenhamos, né? Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, ela merece todo o cuidado do mundo. Então, assim, Belo Horizonte é Belo Horizonte. Tá eleita, pronto. Eleita, Helena, para quebrar geral aqui, fazer Belo Horizonte voltar a ser o que a gente está falando aqui, na verdade, é isso, né? Uma coisa que vocês três falaram muito, eu fiquei tentando pegar aqui uma palavra para meio que resumir esse papo maravilhoso aqui em uma palavra e até eu estou de brincadeira com vocês três, mas eu gostei muito porque vocês o tempo inteiro falaram da palavra memória, né? A memória, a memória, a memória. Não existe uma cidade sem memória, né? Isso é muito claro, né? E Belo Horizonte é muito nova, né, gente? 121 anos. Será que a gente não tem curiosidade de saber como que os nossos avós viviam, como eram as ruas daquela época, o que que a gente pode resgatar, o que que não pode? Vocês acham, eu começo a pergunta com o João, vocês acham que uma política de resgate de memória da cidade faz sentido, João? Você acha que faz sentido a gente fala, olha, de onde que você veio, é assim, no final do século XIX era assim que acontecia, o primeiro bairro a ser habitado foi esse, ali tem os coletivos atuando dessa forma. É um bom caminho a gente resgatar a memória da nossa cidade? Com certeza, você só vai ser alguma coisa se você conhecer o que você já foi, né? Você, através dos seus antepassados. Eu acho que Belo Horizonte tem uma história assim, fortíssima, tem um grande museu da cidade. O Museu Abílio Barreto, de certa forma, é isso, né? O casarão antigo ali, mas poderia ser muito mais explorado, né? Agora eu penso também no futuro, né? A gente faz o negócio do cartão postal, por exemplo, né? O cartão postal de Belo Horizonte é a Pampulha, o Mineirão, Praça da Liberdade. Assim, será que daqui a 200 anos, quais serão os cartões postais do futuro, né? O que vai acontecer aqui que vai estar parelho com essas coisas que foram criadas há menos de 100 anos atrás, né? Então, acho que a gente tem que olhar para trás, com todo o respeito e tal, mas também olhar para frente, né? Visão prospectiva, que eles falam, né? Passado, presente e futuro, né? A gente nunca perder
essa visão integrada, né? Porque a gente é um pouco futurista assim também, né? Sim. Eu acho que o que aconteceu em Ouro Preto, em Belo Horizonte, são saltos para o futuro, né? Sim, toda razão. Viela tem um trabalho forte, né? Memória, eu acho que é o seu sobrenome, né? Gabriela Stephanie Memória. O que você mais gosta desse trabalho de resgatar a memória? O que faz o seu olho brilhar, assim, Gabi? Eu gosto muito de pensar a memória como algo vivo ainda. Não gosto de pensar que ela só aconteceu no passado. Eu acho que acho que passado é história e a memória ela tem que estar acontecendo agora, assim. Ela é o cotidiano. Então, pensando na arquitetura, entrando na memória, eu acho que é isso que a gente estava pensando, por exemplo, quando a gente falou de quando veio a crítica a Brasília, eu acho que é muito esse pensamento de que são projetos que eles são grandes, né? Eles estão no macro, mas eles não veem o micro, assim. O micro ele tem um cotidiano. Então, eu acho que a memória, manter esses cotidianos, manter uma memória viva, é que vai ajudar a gente a fazer espaços de qualidades mesmo, que eles não morram. Por exemplo, quando chegar à noite, eles não morram, porque é isso, assim, é pensar como as pessoas vão usar aquilo. E para isso, a gente tem que ver como as pessoas vivem, como é a cultura delas, e saindo dessa coisa monumental, ou saindo dessa coisa que nem cartões postais são importantíssimos, mas eu acho que elas vão para além, assim. A memória, ela tá que nem nos museus que não são só os museus, esses museus mais formais, que nem tem o Kifo, por exemplo, que é o Museu de Favelas e Clãs Urbanos, que ele vai para essa memória de cotidiano mesmo, e ele é feito pelas pessoas que estão ali próximas. E eu acho que memória é muito isso, assim, ela tem que estar viva. Eu acho que esse é o principal, assim, e ela tem que ser usada na arquitetura para se projetar, mesmo que seja projetos maiores, ela tem que estar dentro disso, assim. Sensacional. E aí, o desafio é justamente esse. Manter a memória viva. Sensacional, sensacional. Helena, você já falou um pouquinho sobre o que os dois acabaram de comentar desse tema de memória. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais lúdica. Qual que é a memória mais gostosa que você tem de Belo Horizonte? A memória mais gostosa que eu tenho daqui de BH, para mim, era justamente usufruir de um cartão postal que era na Pampulha, quando eu andava de bicicleta na Lagoa, que eu tinha tempo para isso, inclusive. E, nossa, a memória afetiva, assim, bem pulsante mesmo. Usufruir do Parque Guanabara, recuperar coisas assim olhares mais lúdicos que hoje eu acho que eu perdi, em função da demanda da vida, inclusive da técnica da arquitetura, do próprio urbanismo. Mas é importante mantermos, né? Porque precisamos disso para manter a nossa identidade. Sem dúvida. Gabi, em Venda Nova, se você for convidar o morador de Belo Horizonte das outras 8 regionais, você vai fazer um tour por Venda Nova com essas pessoas que não conhecem. Qual que é o lugar que você fala assim, esse é o lugar que você tem que ir, esse não pode faltar nesse tour? É o Centro de Venda Nova, com certeza. O Centro de Venda Nova tem tudo, assim, né? Que é quase um centro... Minha mãe, por exemplo, quando ela não sai de lá, porque lá tem tudo. É um centro muito vivo. E ele, principalmente, tem o Centro Cultural de Venda Nova, que eu acho que poucas pessoas conhecem, que tem duelos, tem uma horta, tem muita coisa para pessoas da terceira idade, por exemplo. Né? Acho que seriam esses 2 lugares. E tem o Sesc também, que é muito grande e que é importante. É enorme, né? O Sesc, inclusive, é uma das referências da região, né? Eu acho que é o que mais... Cidade administrativa, o Sesc, né? Com certeza. João, e você, qual que é a memória mais maravilhosa que você tem de Belo Horizonte? Engraçado que a Helena estava falando, eu estava pensando que essa memória é caminhar à noite com uma pessoa querida e as conversas que rolam, sabe? Assim, talvez e aquilo poderia acontecer em qualquer espaço, assim, sabe? Assim, eu acho que, no fundo, a cidade são as pessoas, né? E eu sou um belo-horizontino nascido em Juiz de Fora, que eu vim para cá com menos de 1 ano, e eu acho que a força maior da cidade são os moradores, que talvez Belo Horizonte não seja uma cidade assim tão turística, tão assim incrível do ponto de vista das atrações visuais, assim, né? Como o Rio, por exemplo. Mas a pessoa aqui, quando você entra nesse espírito, nesse coração assim da cidade, das pessoas, eu acho que ela
fica diferente, assim, né? E isso foi percebido recentemente, acho que na Copa aconteceu esse fenômeno, né, dos gringos que vieram. Teve gente que não foi para casa até hoje, João. Tá aí, ó. Pois é. Você encontra uns malucos aí no meio da rua. Eu acho que aconteceu isso, né? Então, é esse potencial humano mesmo, que eu acho que tem um lado também um pouco assim, silencioso, tímido, essa coisa que o mineiro... Mas eu não gosto desse arquétipo, né? Fala que tem o mineiro e o geraizeiro, né? Mineiro é aquele cara que entra para dentro da mina para procurar ouro, né? E geraizeiro é o cara que monta no cavalo e sai pelo mundo, né? Eu acho que eu sou mais geraizeiro, assim. Tô contigo, então. Gostei da definição. Helena, vamos começar a dar os contatos para quem quiser saber um pouco mais sobre o teu trabalho, como que entra em contato com você, como que sabe por onde que você está se divertindo em Belo Horizonte, que eu já vi que você é uma antena de coisas legais dessa cidade. Então, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram pessoal, que é Helena P. Porto. E também para acompanhar os meus trabalhos, né, artísticos, pode entrar no Instagram da Breve Companhia, só digitar lá Breve Companhia que você consegue nos achar. @ Breve Companhia, @ Helena P. Porto. Isso. João, para fazer contato com você, contratar o escritório, saber onde você está dando aula, quero ser aluno do João. Fala aí, contatos. Tem o meu site, né, que é o principal, né, www.joaodiniz.com.br. Mas eu estou em todas as redes sociais que existem. Assim, eu tenho um trabalho de arquitetura expandida que inclui música, fotografia, vídeo, poesia, artes visuais e tal. Então, Instagram, @JoãoDiniz, Facebook, YouTube, SoundCloud, não é difícil me achar. Inclusive lá em casa também. Você tá igualzinho a mim, João, eu tô em tudo. De vez em quando minha filha fala assim comigo, pai, saudade do tempo que você conversava comigo. Não, eu converso. Não sou viciado. Eu sou, cara, eu tô com esse problema. Eu acho que eu não sou. Eu tô começando a largar o celular, tô me desinfectando desse negócio, tá me irritando já. Mas que bom, que bom. Foi apenas um parêntese nessa conversa que eu estou emocionado, muito bom esse papo. Gabi, para te achar. Eu vou passar o contato do Viela, que é Grupo Viela no Instagram, e o e-mail que é vielagrupo@gmail.com. @Grupo Viela no Instagram e vielagrupo@gmail.com. Então, olha só, quer entrar em contato por e-mail, vielagrupo@gmail.com. E no Instagram, @Grupo Viela. Vocês vão saber um pouquinho desse coletivo. Falamos certo aqui, Vielas? A gente não falou besteira, não. É isso aí. Estamos recebendo aqui no Centro Cultural Banco do Brasil todo o coletivo Viela. Obrigado pela presença de vocês. A gente tem que encerrar o programa de hoje. Agradeço demais vocês três. Foi bom, o papo foi bom, não foi? Tranquilíssimo, que papo ótimo. Vamos repetir o primeiro da nova temporada, programa falando de BH da arquitetura. A gente falou de um monte de coisa legal e eu recebi aqui 3 super-heróis dessa cidade, a Helena Porto, o João Diniz e a Gabi. Agora você já virou Gabi. Gabi Mineira, Gabi de BH, ok? BH Invisível tem produção de pauta de Denise Santos, Cadu Passos, Maria Carolina Mendonça, Fred Garzon, Gabriela Matos, Mônica Butini, João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas pela nossa querida cidade. Produção audiovisual da Renca Produções, técnico de som Gleidson Mendes, operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Adjelovic, direção geral de Bernardo Teles. A realização é de BH Invisível e Band News FM, patrocínio ABC da Construção e o apoio dessa temporada é do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu sou Gustavo Ziller, te encontro pelas ruas de Belo Horizonte, às terças, quintas e sábados na Band News FM. Até o próximo programa. Quem dera eu pudesse falar mandarim. Que papo incrível. Quisera eu ser tão bom assim, mas não só sei cantar violão. Menino vadio, soprando assobio na contramão.